Olá, no Conheça o Gestor de hoje, estamos recebendo aqui na XP TV a Nathalie Miedzinski, do BNP Paribas Asset Management. Tudo bem, Nathalie? Tudo bom, Maurício. Bom, o programa hoje vai ser dividido em 3 blocos. E para começar, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a Asset, falasse um pouquinho do histórico. Como é que você definiria o BNP Paribas hoje? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui de novo na XP, gravando uma nova entrevista. Falando um pouco da Asset do BNP, hoje ela existe no Brasil há mais de 13 anos e eu acho que o diferencial da Asset é um modelo de gestão local aliado à experiência e expertise global. Hoje a gente tem um acesso muito grande de informações do mundo lá fora em função dessa expertise global, que é muito favorável para a própria gestão local e para saber, na verdade, informações em relação aos ativos locais, né? O impacto do mundo e da economia globalizada, como isso vai se repercutir nos ativos locais. Ok. Bom, hoje a gente tem 8 fundos do BNP na plataforma da XP. São muitos fundos, né? A parceria já é longa. A gente vai começar o primeiro bloco falando um pouquinho sobre os fundos mais conservadores. Os fundos referenciados e os fundos de renda fixa. Queria que você comentasse um pouquinho sobre os fundos, começasse com os fundos referenciados, que é o Optimum, o Match e o Targus. Fala um pouquinho sobre cada um desses fundos. Tá, antes de falar um pouquinho dos fundos referenciados, eu queria falar da nossa parceria, que é bastante importante para o BNP. Ela já existe desde dezembro de 2010. Hoje a gente tem, junto com vocês, 1.200 clientes e quase 50 milhões de reais. Então, para a gente, o BNP é bastante importante a parceria com a XP. Hoje, falando dos fundos referenciados DI, né? Basicamente, o Optimum DI e o Targus DI, eles têm a mesma estratégia, eles têm títulos públicos federais, uma estratégia de fundos DI, liquidez diária, com uma carteira de crédito privado. Geralmente, a maior parte de primeira linha, e a diferença entre o Targus e o Optimum DI é a taxa de administração, que um deles, o Optimum DI, é 0,50, porque o ticket inicial é de 5 mil. Enquanto o do Targus, a taxa de administração é menor, 0,25, e a aplicação, por consequência, é um pouco maior. Falando do Match, ele também é um fundo DI, mas basicamente a composição da carteira dele é de título privado, grande parte deles de CDBs, e também a taxa de administração é de 0,20, é bastante competitiva. E a aplicação inicial do Match? É também 5 mil reais. 5 mil reais. Ok. E em relação aos fundos de renda fixa, falando mais especificamente sobre o fundo BNP Paribas Inflação e o Renda Fixa. Mesma pergunta, característica, fala um pouquinho de cada um dos fundos. O BNP Paribas Renda Fixa, ele tem aposta no mercado futuro de juros, tanto real quanto nominal, e também tem essa carteira de crédito privado que está um diferencial de rentabilidade para o fundo, né? Ele também tem uma taxa de administração de meio e o ticket inicial é de 5 mil reais. E a diferença, a liquidez é diária. Já o BNP Inflação, na verdade, ele tem uma carteira composta por títulos indexados à inflação, que são as NTNBs. Basicamente, ele é destinado a investidores cujo prazo de permanência é um prazo maior, de pelo menos 1 ano, porque a volatilidade desses títulos, ou seja, o risco desses títulos é maior do que o renda fixa. Você pode falar um pouquinho do benchmark do inflação, porque não é o CDI, né? Na verdade, o benchmark do inflação é o IMAB, que nada mais é do que uma cesta de títulos que são indexados à inflação, que são as NTNBs, com diferentes prazos de vencimento. Então, na verdade, a duration desse benchmark ela é bem maior do que o CDI, por isso que faz com que o fundo acabe tendo uma maior volatilidade e, no final, o investidor ele acaba tendo um prazo de permanência maior para se beneficiar de uma rentabilidade possivelmente maior em função dessa carteira. Seja indicado para um investidor mais de longo prazo. De longo prazo, em função dessa duration ser maior, ela é mais ou menos 1.600 dias úteis. Então, isso aí é um fundo que tem uma volatilidade bem maior do que o renda fixa. Consequentemente, a gente busca investidores que permaneçam um tempo maior no fundo. Ok, obrigado, Nathalie, pela participação do primeiro bloco. Vocês não percam o segundo bloco, que a gente fala sobre os fundos multimercados. O campo não é para qualquer um. O pessoal sempre reclama, hora se ganha, outra se perde. Faz parte, não para mim. Eu faço o que sei fazer e ganho dinheiro com isso, independente do que acontecer. Com um telefonema para a XP, eu protejo o meu preço e assim controlo o crescimento da minha produção sem precisar contar com os meses de sorte e nem ser atrasado pelos meses de azar.
Eu controlo a minha renda, eu controlo o meu futuro. Eu faço hedge com a XP. Olá, voltamos no segundo bloco com a Nathalie Miedzinski do BNP Paribas. Nathalie, vamos falar um pouquinho sobre os 3 fundos de classificação multimercados que estão na plataforma da XP, que é o BNP Paribas Equity Hedge, o FX e o Total. Então, começando pelo fundo Equity Hedge, é um fundo de estratégia de arbitragem, então ele tem as apostas de long and short, essas apostas elas são market neutral por caixa, e também operações com derivativos para se beneficiar no mercado de bolsa. Tem esses 2 tipos de estratégias, são para investidores que têm um tempo de permanência maior, também no mínimo 1 ano, e tem uma rentabilidade com objetivo CDI mais 8. Falando no fundo FX, o fundo FX é um fundo de estratégia específica, ele opera basicamente moedas. O benchmark dele é o CDI, então não é um fundo cambial, e ele opera moedas no seguinte sentido, ele sempre compra uma moeda e vende a outra moeda. É um fundo bastante interessante. Eu acredito que seja um dos únicos fundos da XP com esse tipo de estratégia. E por fim, o BNP Total é um fundo de estratégia macro, ele tem apostas nos mercados de juros, câmbio, bolsa e commodities, e ele opera estratégias fundamentalistas e também de giro, basicamente de trading. Queria destacar que ele teve uma rentabilidade, um retorno bastante positivo no ano passado, porque em função da volatilidade do mercado, ele se beneficiou bastante dessas operações de trading. Em 2011, né? 2011. Ok, obrigado. Exatamente. Obrigado, Nathalie. Não percam o terceiro e último bloco com a Nathalie Miedzinski. Imagine um supermercado. Agora imagine que todos os produtos desse mercado são de apenas uma marca, do refrigerante ao sabão em pó, sempre a mesma marca. Mas e se o seu refrigerante favorito não for dessa marca? Então, você vai ter que ir para outro supermercado? Será que é assim que deveria funcionar? É assim que você faz compras? Não, é claro que não. Nós vamos ao supermercado e escolhemos entre diferentes tipos de marcas os produtos que mais gostamos. Mas então por que, com investimentos, não é assim? Na XP é diferente. Na nossa prateleira estão as melhores marcas e os melhores produtos financeiros do mercado. Aqui você pode escolher o que é melhor para você. Todas as opções em apenas um lugar, uma conta. E como estamos falando de investimentos e não de refrigerantes, talvez você queira entender melhor como ele funciona. E para isso, a XP criou o maior programa de educação financeira do país, para você fazer suas escolhas baseadas no seu próprio conhecimento. Agora que você sabe as opções que tem, você pode fazer como no supermercado, comprar pela internet. Ou se preferir, ter a ajuda dos maiores especialistas em investimentos para estarem ao seu lado nos momentos das suas escolhas. Independente da forma que você decidir, uma coisa nós podemos concordar. Se você não compra refrigerante daquela forma, talvez esteja na hora de repensar a maneira de como você investe. Olá, no terceiro e último bloco, continuamos aqui no estúdio com a Nathalie Miedzinski, do BNP Paribas. Nathalie, queria que você falasse um pouquinho sobre os novos fundos do BNP na plataforma da XP, que é o BNP Long Short e o Alpha.
Então, falando um pouco primeiro do BNP Long and Short, ele é um fundo de arbitragem. A estratégia dele é que ele compra sempre uma ação e vende outra ação. Ele é market neutro por caixa. O objetivo de rentabilidade é um CDI mais 4. Basicamente, ele acaba se aproveitando de distorções no mercado de renda variável. Falando do BNP Alpha, ele é um fundo cujo objetivo de rentabilidade é um CDI mais 6 e ele tem apostas no mercado de juros, câmbio, bolsa e também commodities. Fala um pouquinho sobre o diferencial em relação desses novos fundos em relação aos demais que já estão na plataforma da XP. Na verdade, o BNP Alpha é uma versão do Total com um pouco mais de risco, só que no BNP Total você tem um book de long and short que no Alpha você acaba não tendo. Enquanto o objetivo de rentabilidade do BNP Total é um CDI mais 4, CDI mais 4, 5, o do Alpha é um CDI mais 6, 7, é mais arriscado. E falando do long and short, o long and short, a estratégia dele é muito semelhante do equity hedge, só que o equity hedge ele é um fundo mais arriscado e tem as estratégias no mercado de derivativos em ações, enquanto que o long and short só tem as estratégias de compra e venda de ações, sendo market neutro por caixa. Lembrando que só que o objetivo não é a garantia de rentabilidade. Não é garantia de rentabilidade, sempre lembrando que todos esses fundos de estratégia multimercado, eles são para um público, para um investidor que tem um maior apetite de risco e que acabem permanecendo no fundo por um período de pelo menos um ano. Nathalie, queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui no estúdio da XP TV, espero te ver outras vezes aqui. Eu queria agradecer bastante pela oportunidade, em nome da BNP Paribas Asset Management, agradecer mais uma vez por estar aqui na XP e pela parceria de grande sucesso que a gente tem tido entre BNP e XP. Obrigado, Nathalie, obrigado pela presença de vocês e até o próximo programa.